aí, gente, olha só, vocês viram como é complicado a gente começar um programa no horário certinho, 10 horas da manhã. 10 horas para as mulheres, principalmente, é um horário que a gente ainda está naquele rolê de faz tudo, corre. Eu desloquei duas mulheres daquelas que são múltiplas, né? Elas são multifacetadas, elas fazem coisas incríveis, e aqui a gente tem hoje, vai ter hoje aqui um pouco do muito que a Jaqueline principalmente faz. Eu boto esse boi aqui, é o nosso boi, que a Thaísa já veio aqui e ela me deu um boi. Todo mundo que vier aqui com artesanato, você sabe que vai ter que deixar um brinde para o programa, para a gente estar divulgando ao longo da nossa trajetória. E eu quero começar esse programa de hoje saudando a todas as pessoas de matriz africana, principalmente, mas de todas as religiões que sofrem intolerância, porque dia 21 a gente vai estar fazendo algumas atividades relacionadas ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vocês sabem que não é só o povo de matriz africana que sofre intolerância, sofrem intolerância todas as religiões. Os palestinos agora estão sofrendo muita intolerância no universo global, mais budistas, shintoístas, e de acordo com cada cultura e cada espaço. No Brasil, a religião que mais sofre intolerância é a de matriz africana. Estou trazendo hoje a Eked Sandra. Eked é um posto importante nas casas tradicionais de matriz africana. A Eked Sandra Ribeiro, uma pessoa que já foi conselheira de cultura, assim como a Jaqueline Emília, que também está aqui presente. A gente fala muito de cultura, né? Então a gente traz aqui ex-conselheiros, conselheiros, secretários. E Eked Sandra é viúva do saudoso Ogan Carlão, que está lá no mundo espiritual e que foi uma pessoa também que muito contribuiu, presidente da organização Comunidade de Terreiro. Bom dia, Eked Sandra, seja bem-vinda, a sua bênção. Bom dia, Margarete. Minha mãe Oxum abençoe sua bênção. Abençoe. Pode falar um pouquinho a seu respeito, o seu trabalho, como é que tá? Como é que você tá em 2024, né? 2024 chegou aí bombando pra gente. Em 2024, eu ainda estou tentando acordar, né? Porque tive muitos obstáculos de 2020 para cá, né? Teve o falecimento, depois teve o falecimento de muitos conhecidos, né? E coisa e tal. E também fiquei muito, assim, para mim mesma, né? E parei um pouco com tudo, com as atividades de artesanato, com as atividades de matriz africana, né? Que eu faço os eventos públicos, né? Da festa de Iemanjá, de São Jorge, a lavagem da igreja do convento, alguns eventos que a minha comunidade terreiro faz, né, que é de praxe, né, durante o ano, são 5 eventos que a gente faz da parte da comunidade terreiro, né? E quais são esses eventos? Você falou festa de Iemanjá, festa de São Jorge. A festa de Iemanjá. Cigana, né? Que você também já. Sim, eu lembro. tem a festa de Iemanjá, tem a caminhada de São Jorge, a caminhada e, como é que se fala, a feijoada, após caminhada, né? Tem também a lavagem da igreja do Marte Ibram, né? Da igreja conventual que a gente faz. Lá também, no Marte Ibram, também a gente faz a data de 13 de maio, que 13 de maio, dos pretos velhos, a gente faz um semináriozinho explicativo e tal, para pessoas que não conhecem, e fazemos uma roda de umbanda do preto velho ali no Cruzeiro, né? Que é o único local que tem o Cruzeiro das Almas, na igreja conventual. É verdade. Né? Aqui em Cabo Frio é único, né? Eu acho que até na região. Então, tem esses eventos, também tem
a caminhada contra a intolerância religiosa. Aquela lá do Rio que vocês vão, ou faz aqui também? Não, aqui em Cabo Frio, né, nós iniciamos, né, eu acho que 2010, 2010 nós iniciamos a primeira caminhada, né, e de lá para cá viemos fazendo, eu acho que já está na 20ª, né, né, com um intervalo de alguns anos que Precisamos retomar, né? Eu acho importante esse trabalho. Então, a caminhada religiosa é importante porque a gente fala sobre as questões de matriz africana num contexto de respeito, né? De igualdade religiosa, né? E de outros segmentos também que precisa ser igual. E porque a intolerância religiosa, ela parte de todos os segmentos, né, religiosos, tanto o catolicismo também, muita coisa. Já ouvi muito depoimento sobre pessoas do catolicismo que dizem que não pode andar aqui na rua, aqui em Cabo Frio, e na região toda, com aquele tercinho que tem o crucifixo da igreja, que eles são discriminados por aquilo. Algumas mulheres me relataram isso. É estranho isso, assim, essa coisa, porque vem do lado cristão. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho profundamente sobre a questão da intolerância. Nesse momento, eu quero aproveitar para apresentar a professora Jaqueline Emília, que é psicopedagoga também, foi conselheira de cultura, é uma das fundadoras do Movimento Negro de Cabo Frio, do Acotirene, do Ecalapô, que ela vai falar. Acapô. Ela também é filiada ao MNU, Movimento Negro Unificado, ou seja, é uma militante, é da Rede das Pretas, ela é uma militante aguerrida, ela convidou, se for para militância, se for para luta, ela está junto, né? Isso aí eu já conheçam Jaqueline, convidem, porque ela é dessa, assim como a Sandra. Vocês já viram que a Sandra também, que a de Sandra também é bem de luta. Botar a cara a tapa nessas questões não é fácil. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o povo vai estar a qualquer horário, até de madrugada nas insônias. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que... Espero que vocês estão felizes. A gente está quebrando um jejum de 40 anos, porque eu não sou midiática, não gosto. Convidada algumas vezes, mas sempre consegui declinar o convite por algum motivo, né? Mas dessa vez realmente não consegui. É que depois da pandemia a gente ficou assim conectado, mas assim, o objetivo do Insurgentes é mostrar para as pessoas do mundo inteiro, porque esse programa ele é compartilhado agora está passando no canal local, que é da TV Costa do Sol, no 19.1. Está passando ao vivo pelo YouTube para o canal da OK TV. Depois, na quinta-feira, eu já compartilho no meu canal, Margarete Ferreiras, e vai o áudio para o Spotify. Então, tem uma coisa que eu estou pensando, né, Jaqueline? Você que é dessa muito ligada à questão da inclusão. E eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho, porque essa questão de estar no Spotify é muito uma questão de inclusão. E ontem eu estava lendo, me aperfeiçoando para ser uma apresentadora melhor. Já que vai para o Spotify, a gente precisa também começar a fazer o exercício de se apresentar para essas pessoas que têm deficiência visual e que vão nos escutar pelo Spotify. Por isso que a gente faz essa autoapresentação que eu estou treinando. Eu sou uma mulher negra, cabelos encaracolados, obesa e que usa óculos. Então, eu sou Margarete Ferreira e toda vez que a gente fala, a gente tem que ser... Eu sou Jaqueline, eu sou Sandra. É bom porque as pessoas vão
se esquecer da voz, né? São muitas informações. Então, nós estamos fazendo um podcast visual no primeiro momento, mas ele é auditivo. E você trabalha muito com inclusão. Queria que você começasse a sua apresentação também falando um pouco sobre isso. Meu nome é Jaqueline Emília, para quem não me conhece. Mulher negra, clara, cabelos encaracolados, obesa, os óculos para perto, então, em alguns momentos estarei de óculos, em outros momentos não. Tenho os olhos claros, mesmo sabendo que quem tem cegueira de nascença não se importa muito com cores. Isso é bom as pessoas saberem, a não ser que tenha conhecimento prévio de tons frios e quentes. Eu trabalho na área de educação especial há mais de 20 anos. Então, o olhar é direcionado para a acessibilidade. Tive a oportunidade de estar no primeiro encontro, primeira caminhada de acessibilidade em 2008, na Orla de Copacabana. E, assim, naquele momento, eu fui a única professora, tinha o pessoal da assistência social, mas era um domingo de sol, então as pessoas realmente não se mobilizam. Mas nós contamos com centenas de pessoas dos mais variados pontos do Rio de Janeiro, né? E foi muito legal, porque a gente conheceu bastante gente. E como as pessoas que estão envolvidas e têm alguém que necessite, se envolve. Geralmente, quando a gente não tem, a gente não nos importa. E eu sinalizo na minha casa, os meus, é que desde pequeno, se a gente não tiver muito cuidado com o corpinho que a gente ganha quando a gente nasce, a qualquer momento da vida, a gente pode se tornar uma pessoa dependente e precisar dessa acessibilidade. Então, a empatia é uma coisa que é uma característica, na verdade, de algumas pessoas, mas a gente pode se apropriar dela ao longo da vida. Um dos ganhos, né, que a gente teve com essa era podcast. Eu considero essa possibilidade dessa retransmissão como se fosse um programinha de rádio, né? Então, a gente não se dirige totalmente para o público que está visualizando. Até lendo uma escritora chamada Yoronke Yevumi. A Yoronke, ela fala assim, que esse mundo ocidental nosso, ele é muito visual. Então, eles falam até com relação às nossas religiões, né, de culturas africanas, eles falam cosmovisão. Mas não existe no mundo africano, no universo cultural africano, essa voltado para a visão. Isso o olhar, essa visão, ver, é uma questão ocidentalizada. No olhar do cultural africano é percepção, é cosmopercepção. Então, nós percebemos, sentimos. E aí, Sandra, que eu queria que a senhora pudesse falar, porque a senhora conviveu com uma das personalidades mais, assim, conceituadas, que foi a mãe Omedarewà, né? Mãe Omedarewà foi uma doutora na antropologia de Sorbonne, uma francesa que se tornou uma Yalorixá. E a senhora era Ekede da casa de santo dela. Queria que, se possível, a senhora falasse um pouco sobre como era essa convivência com essa pessoa tão simbólica para o candomblé. Então, Margarete, eu era Ekede da Iemanjá dela, exatamente. Né? E como também do coletivo, né, no todo, mas especialmente Ekede dela. Né? Inclusive, eu era mais velha, apesar de ter sido a mais nova, mais jovem, né? A mais jovem e mais velha da casa. Por quê? As mais velhas já haviam partido,
dessa para melhor, porque eram idosas demais e tinha muito. Já tinha seus problemas de físico, né? De doencinhas da idade e tal. Então, eu me tornei a mais jovem, mais velha da casa, né? E a Almidareuá era uma pessoa que escutava muito as outras, até porque ela aprendia com a gente os nossos costumes, qual ela não sabia tudo, né? Então a gente trocava muito essa fala de aprendizado das coisas que ela falava lá na África, porque ela morou muitos anos lá, né? Como esposa do cônsul, né? O cônsul francês, esposo dela. E quando ela veio para o Brasil, que ela foi para a Bahia lá, para o meu avô da Gomeia, né? Ela foi muito jovem ainda e ela veio como uma pessoa com um grupo artístico, né? Para trazer para o Brasil como que ela fazia parte social, né? Do marido, né? O marido fazia parte burocrática e tal, de cônsul e tal, e quando vieram para o Brasil, ela fazia a parte social. Então ela trouxe um grupo de dança da França na época e para apresentar no Brasil e apresentou nos bons teatros do Rio, né? E levou o grupo para a Bahia também. E lá ela conheceu o meu avô, né? E aí ela bolou na casa dele, e aí ela queria muita explicação, porque não entendia de nada. Ele também não entendia O que é bolhufas do que ela bolar? Porque fala. as pessoas que estão em casa talvez não saibam o que é bolar. O que significa bolar no candomblé? Tô boladona! Bolar no candomblé quando a pessoa não entende nada, né? Vai e tem uma espiritualidade já aguçada nela que não despertou ainda, né? Então, quando ela vai a um ritual, uma festa de candomblé, né? O orixá da pessoa aflora nas cantigas, nos cânticos, né? Nas entoações. Então, aflora na pessoa a sua espiritualidade que estava adormecida. Aí é quando a pessoa perde os sentidos, né? Os sentidos de si mesma, e passa a receber a energia do orixá, da sua entidade. Então, a gente chama de bolar. Aham, muito interessante. Eu já vi, né, situações da pessoa desmaiar, parece um desmaio, né? Sim. Aparenta com um desmaio. Mas pode prosseguir. E aí a Omidareuá, essa figura, dentro da casa de santo, a prática dos rituais, ela fazia questão que os rituais fossem ligados à cultura africana ou ela ocidentalizou isso? Não, muito, muito africanizado, na verdade. É porque as pessoas às vezes, porque a francesa do candomblé lá era uma casa que misturava. Não, ela morou lá durante 6 anos, entendeu? Ela foi moradora lá, E porque o visitava, marido foi né? Eu para vi num lá. vídeo, inclusive, que a senhora aparece num vídeo sobre a vida de Almidareuá, que a senhora está com ela, né? Segurando na mão dela. Tem um vídeo, tem livros, né? Alguns que eu participei na época, tem algumas filmagens também da época, bem antigo. E era muito africanizado, sim, né? E depois que ela passou realmente veio abrir a casa e tal, e o meu avô veio, fez tudo para ela, e foi muito rigoroso, assim como ele, né? Ela também foi muito rigorosa com os filhos de santo. Muita coisa. Não é como hoje em dia, filho de santo passa por você, cabeça erguida. Não, aí já ganhava um adijá na cabeça, o santo já virava, já recebia o santo ali em qualquer lugar que tivesse do EBE, entendeu? E era assim muito rigoroso a doutrina dela. Isso. Para você também, que não sabe muito sobre o candomblé é uma forma de religiosidade que ela mantém todo um conjunto de rituais e estruturas que são ligadas à cultura africana. Então, o modo de vida
tudo respeita esses elementos culturais trazidos pelos povos que foram escravizados e que se mantêm vivos até hoje, inclusive idiomas como Banto, Yorubá. E a Jaqueline Emília, ela é uma pesquisadora de cultura africana, né? Também já foi conselheira de cultura, como eu falei, mas ela também é especialista em história e cultura africana, né? Na sua área de pedagogia. Eu queria saber de você qual é a importância de se ensinar nas escolas esses elementos culturais e históricos africanos para as nossas crianças. É de suma importância para todas as pessoas, independente de cor, credo, então, porque quando nós vivemos meio que uma mentirinha histórica. Então, nossa educação foi embasada em interesses de manter histórias pré-contadas, contadas por terceiros, e de um povo que foi fruto de uma mistura étnica, que não houve interesse de se afinar com a história real de cada povo que veio parar aqui. Então, quando se começa uma história com mentira, provavelmente não vai dar certo. Porque mentira não dá certo, né? Tem perna curta, tem né? perna curta e vai se enrolando. E aí, ao longo do tempo, as pessoas foram abrindo seus olhos, foram pesquisando mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai avançando na observação, porque conhecimento liberta, né? E aí estamos no caminho, em um processo, porque a gente ainda não alcançou o fim, né? A partir do momento que os afrodescendentes se empoderam desse conhecimento que foi negado ao longo da nossa história, a gente vai querendo saber mais. Aí a gente não se contenta em ouvir mitologia grega, a gente quer ouvir nossa história. Mas eu ouço muito falar, as professoras, eu ouço até mães reclamando, porque vocês estão levando macumba para a escola, né? Então, Normal. esse é um momento muito delicado, porque nesse momento, eu estou de licença médica já há alguns anos, eu tive um quadro degenerativo. Estou saindo desse quadro agora, graças ao sagrado. E aí, como que o conhecimento liberta? Primeiro que macumba é uma palavra que não tem nada a ver, é totalmente pejorativa. Primeiro pelo prefixo ma, né, que vem de mal, alguma coisa que não seja boa. E macumba é um instrumento, que deveria ser instrumento. Soube nas minhas pesquisas, e pode ser que outras pessoas defendam outra, que na região sudeste, mais propriamente no Rio de Janeiro, se usa muito esse termo. No norte e nordeste não se usa. São várias outras denominações muito positivas. Então, a gente está aquém do que a gente merece em relação ao conhecimento dessas religiões de matriz africanas. Vou confessar que eu também, mesmo tendo uma militância de mais de 40 anos, assim, uma militância de vida, né? Porque sambar eu sempre sambei, sou de origem de comunidade, de favela. Então, assim, em comunidade, você vê um terreiro ao lado de uma igreja. E é uma convivência, até tempos atrás, a convivência era pacífica e todos os carentes iam para ambos os lugares, porque é a carência que une. Inclusive com a combinação do horário de culto. Exatamente. Quando vai bater, o senhor vai fazer culto? Não, amanhã não tem, hoje o nosso culto é tal horário. Não tinha essa história de você fazer
que eles fazem à noite, como que fica a noite toda orando. Sim, vigília. Vigília, você fazer vigília no horário da macumba, né? No horário que está se batendo. É. Eu gosto de falar a palavra macumba para a gente desconstruir essa ideia que um dia um cara falou, uma coisa assim, e começou a trazer uma coisa ruim Sim. para esse instrumento musical, essa prática A gente pode falar macumba também, né? carinhosamente chamado de macumba, porque nós, as pessoas praticantes de culto tradicionais de matriz africana, vamos para macumba. É carinhoso isso para gente. Porque a macumba é o rolê, é o momento, é o evento, é a coisa gostosa da gente ir, de ficar ali 3 dias trabalhando para o Espírito. Quantas vezes você ficou 3 dias orando? Nós ficamos 3 dias de dedicação, 10 dias. Bom, EQED eu não vou nem falar, porque é a vida inteira. Então, EQED, Sandra, EQED, eu gosto de chamar, porque EQED Sandra é da minha família espiritual. Eu devo a ela uma reverência, costumo chamá-la de titia, porque ela é irmã de santo da minha Yalorixá, onde eu me iniciei, a Yalorixá Fátima de Oxóssi. Então, eu gosto de trazer, porque ter memória é algo que nos faz mais fortes e mais potentes, como a gente já falou aqui em outros momentos. Então, EQED Sandra, fala um pouquinho dessa rotina de uma casa tradicional. Chega no final do ano, tem aquela história assim, vamos pular 7 ondinhas, vamos botar branco ou amarelo para ficar rico, ou vermelho, uma calcinha vermelha para você ter, né, uma coisa mais diferente do outro ano. Como é que esse ano, especialmente, como é que você está vendo ou o seu templo, ou as pessoas ligadas à religiosidade sua, estão vendo o ano de 2024, de maneira de perspectivas para 2024? Bom, eu ainda não tive essa convivência de 2024 com o meu povo de axé, né? Aham. Até porque o ano começou agora. Nem pelo WhatsApp, o WhatsApp sempre bate. Não, nem por isso. Até porque eu estou despertando também agora, né? Do luto, Me né? intimei a despertar de tudo, Uhum. sabe? Que eu estava muito para dentro de mim mesma, estava muito fechada, estava muito. Estou tentando ainda, que é difícil, né? Você se autodespertar, né? Sem ter um tratamento médico, sem ter uma psicóloga. É verdade. É importante sabe? uma ajuda É terapêutica, uma né? coisa mesmo espiritual. Só o sagrado para dar esse tchan, sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque, né, depender das pessoas, dos amigos nessas horas é muito difícil. Porque todo mundo tem seus afazeres, ninguém tem tempo, ninguém quer escutar nada de ninguém. Né? E até para a pessoa mesmo é difícil de falar, né? Já que ela está Com certeza. fechada em si, ela não está falando. Então, ainda não tive o convívio com meus irmãos de santo, 1 ou 2 só que são mais íntimos, mais coisa assim, muito superficial, ainda não sabe como é que vai ser. A minha casa de santo, após falecimento da Yalorixá, o Mindariuá, ela continuou ativa, até porque os inquilinos dela não quis sair da casa, quiseram ficar na casa, continuar até para dar força aos filhos que ali estavam, né? Só que não tem mais Iaô na minha casa, ela não deixou Iaô, ela só deixou bom, indicado, entendeu? Até porque as pessoas da minha casa, elas já tinham algumas delas já tinham suas casas de santo abertas. É muito antiga a casa, né? Então sempre gera. Porque lá em casa é muito tradicional e as pessoas, chegou aquele tempo ali, elas têm que seguir, não pode andar mais para trás. Com certeza. Já deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, agora a onda é continuar. Isso. Então, a maioria dos meus irmãos de santo,
e das minhas irmãs, eles já têm casa aberta, Uhum. né? Espalhado em Caxias, em Madureira, no entorno do Rio, né? E Santíssimo, São Gonçalo, Niterói, tem tudo que é canto, tem irmão de santo já com casa aberta, já não, que alguns já tinham e outros formaram, né? Uhum. E essa formação, até enquanto a mãe de santo estava em terra, ela ia para fazer todo o fundamento e dar todo o suporte às casas dos filhos, né? Depois teve o suporte do meu avô atual, que é o Baraí, né? Balbino de Santos, lá baiano, conhecido também muito na Bahia, e é o meu atual avô, que ainda vida tem. Fez até aniversário agora. E então ele dá esse suporte agora, né? Seguindo os filhos dela, Ah, seguindo a nossos tradição. irmãos. Ah, que bacana. E a tradição é a mesma, eles não podem fugir à regra, porque meu avô está sempre indo às casas nas datas de festa, para ver, para observar e para puxar a orelha, que ele puxa mesmo. E é uma casa antiga, também derivada do Opoafanjá, né? Sim, sim, lá na Bahia o meu avô é do Opoaganju. A Opoaganju. A Opoaganju é uma raiz do Opoafanjá. A Opoaganju, Opoafanjá são casas tradicionais na Bahia, né? De onde, assim, não é que os candomblés na Bahia são os mais antigos, a gente não tem esse registro, porque existe No Rio de candomblé, Janeiro tem muito né? antigo. Que a gente começa uma história do candomblé de 1830, mas a história do candomblé é bem anterior a 1830, quando se funda a primeira casa Queto na Bahia. Mas existem outras nações que chegaram antes, inclusive os bantos chegaram antes no Brasil. Então tem toda essa discussão que é para os pesquisadores. Qualquer dia eu trago aqui aqueles que pesquisam exatamente isso. Mas eu queria que a professora Jaqueline falasse também um pouquinho dessa transição dela como uma pessoa que utiliza no seu cotidiano, também escolar, que você está de licença, né? Então, mas utiliza no seu cotidiano de vida pedagógica, porque uma pessoa que é psicopedagoga, ela nunca deixa no cotidiano de estar de maneira trabalhando pedagogicamente. Não mesmo. Militância é pedagogia, né? Diz a professora Nilma Lino. O movimento negro é educador. Mas você traz o artesanato. Inclusive, a Ecate Sandra também trabalha com artesanato. E eu sou uma entusiasta do artesanato, ainda mais agora, conhecendo o trabalho da professora Nise da Silveira e da doutora Nise da Silveira. Eu só conheci o trabalho quando eu fui fazer o mestrado em psicologia. Saber que esse uso terapêutico da arte, artesanato, música, foi para ajudar na sanidade mental das pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco do seu artesanato que vocês estão vendo aqui, gente. Olha, ela não vende, tá? Não vende aqui, né? Ela vende em atividades que são, não é venda, né, Jaqueline? Você coloca uns valores relativos ao produto como repasse até dos valores. Mas são objetos de quê? De fibra de bananeira. Isso. Como é que é isso? Fala um pouquinho da fibra da bananeira, Então, que eu não entendo nada. eu moro no Quilombo e sempre fui muito ocupada, né, no trabalho, sempre trabalhei em vários lugares, estudando muito, mas eu achava um desperdício enorme de você arrancar o cacho de banana e arrancar aquele pé, né, e jogar, em menos de um mês ele vira adulto. Eu achava aquilo um desperdício e comecei a pesquisar. Fiz um curso de 7 meses, há anos atrás, mas que eu não pude me dedicar. E pensava muito, projetava isso para minha aposentadoria. Só que veio um problema de saúde e realmente usei como terapia. Foi muito terapêutico. E cada vez, quanto mais a gente faz, mais a gente aprimora, né? E mais desenvolve a atividade. Sim.
E a gente tenta fazer com que as pessoas também gostem, né? É o que é o mais difícil. E a gente pode... E o que eu tento mostrar que a fibra de bananeira, como dá 6 tipos de fibras diferentes, né? Isso aqui, por exemplo, eu estou desenvolvendo... Estava fazendo isso aqui ontem à noite. Eu não vi. Nossa, Então, assim... eu achei lindo, eu quero até aprender. Eu quero oficina de fibra de bananeira Então, também. toda vez que alguém me convida, eu vou, sabe? Eu gosto de te ensinar, né? A gente ainda não fez da Rede das Pretas, né? Não, Uma mas podemos oficina. fazer. E olha só que lindo que eu achei esse que ela É o vai me dar de presente. presente, é o Esse presente. que ela vai me dar de presente. Então, E é lindo. cada peça... Suplá, Eu levei, né, o nome disso. Né? levei anos só produzindo, porque só eu que faço em casa. A família ajuda no suporte de secagem, porque a gente desfibra a fibra. A gente faz, prepara, seca, armazena e depois produz. Depois a gente cria as peças. Isso aqui é uma biojoia que eu fiz. Isso aqui é uma biojoia que eu fiz. Agora está na moda, na novela. Mas a gente já vai desenvolvendo, conforme a gente vai fazendo. Esse anjinho eu fiz no Natal. Que tem a Para ver com mim, secretismo. para mim era um orixá. Então, cada Não um é? vai olhar e ver que quando a pessoa pergunta o que é essa peça, o artista produz, né? O cria com um olhar, mas a pessoa, às vezes, vai ter outro olhar. Você pode usar isso aqui para botar suas bijuterias, você pode botar uma planta. Isso aí, joias. Então, depende do que... Isso também. Espera aí, por favor. Ó, isso aqui é um tipo de fibra, esse aqui é outro tipo de fibra. Então, ela está toda feita com fibra. Para colocar coisa na mesa, né? Sim, Pãozinho. a pessoa que é vegana, por exemplo, que não gosta de ter nenhum contato com nada de animais, pode ter tudo de fibra de bananeira. Então, é assim, essa peça aqui, por exemplo, eu usei o secretismo religioso com sankofa, com símbolos de sankofa, né? Então, torna ela muito especial, né? Então, assim, são momentos de inspiração. E eu gostaria só de Pode ficar à vontade. de falar sobre a questão da... você falou várias coisas e a gente vem, porque como professor, como pedagoga, a gente se incomoda muito da aplicação da lei que fez 20 anos, 10.659, e não é efetivamente aplicado. E seria um passo para resolver vários problemas sociais, inclusive a intolerância. Uhum. Porque se você aplica a lei que já foi conquistada com muitas reuniões, que nós, professores, em vários municípios, nos reunimos em polos, e foi muito cansativo, né? Até sair a lei, foram vários diálogos, muitos embates, muito tudo, até ser aprovada a lei, onde teve que aprovar. E para implementar, para efetivamente sair do papel, tem os esforços individuais de professores, de colaboradores, né? A gente, dentro da nossa prática de militante, a gente não consegue não ter olhar, né? E o tempo inteiro a gente se esforça e vem as críticas. Por eu também ter no sagrado a religião de matriz africana, eu sou muito imparcial, fico num lugar um pouco desconfortável na escola, na minha unidade escolar, porque eu já sofri intolerância antes mesmo de ser de matriz africana, pelo simples fato de eu ser militante. Porque tem comunidades que são tão fechadas em si mesmas que não dão oportunidade para as pessoas, né, as lideranças religiosas, tá? De tal forma que as pessoas se fecham e julgam e transtornam as pessoas. E são muitas pessoas. Principalmente demonizam. Endemonizam. Que é o processo do colonialismo. Desde quando trouxeram os primeiros sequestrados do continente africano. Então, assim, se a gente não
mudar o discurso, se a gente parar de banalizar, não existe, nem gosto de falar, porque, e eu gosto de repetir isso, porque oportunamente utilizaram isso de a esposa de um, eu vi isso na internet, se pesquisarem vocês vão achar, quando perguntaram para uma representante do continente africano o que elas achavam do racismo no Brasil. Ela era esposa de um embaixador. Ela citou a situação do país dela, que vivia em guerra até os anos 80. Obviamente que é diferente do Brasil. E naquele momento, ela falou: o racismo no Brasil é mimimi, comparado ao país dela. Mas, como sempre, os oportunistas De plantão. utilizam o que está contra nós. Então, temos que ser nós por nós. Sempre. Muito bem. Hein? Então, nós já estamos naqueles 10 minutos finais, que a gente começou um pouquinho atrasado hoje, mas o tempo de TV é o mesmo, né? A gente tem que concluir no horário. E eu queria, assim, não podemos nos aprofundar tanto, mas a gente caminhou, porque a gente se encontra permanentemente. Já estamos conquistando uma oficina de fibra de bananeira com Jaqueline. Talvez até uma de velas perfumadas com que é de Sandra. Eu nunca aprendi vela perfumada. Eu Quero aprender. Quero aprender. Vamos fazer umas oficinas, porque isso é terapêutico. A oficina é ótima, eu sempre faço. É que a Sandra falou de alguma coisa muito importante. E eu quero aproveitar para deixar esse recado também, que é assim. Bom, as pessoas não ouvem, mas a gente precisa sim se escutar. Se escutar é importante. Mas a gente precisa de ajuda profissional. Existem os profissionais, tem uma escuta que é a escuta amiga, tem a escuta inimiga, que é essa que a Jaqueline falou, tem a escuta profissional e tem a escuta abelhuda. Então, aquela escuta abelhuda, às vezes, dá um monte de toque que só esvazia a gente, às vezes joga a gente para baixo. Então, o profissional, ele nos permite soltar mesmo o verbo. A gente aqui fala soltando o verbo, abrindo o verbo, soltando a língua e rompendo as barreiras. Mas a gente trabalhar a escuta profissionalmente. Eu tenho uma escuta profissional que é de advogada. Então, quando você fala ali, eu vou pegar tudo que é a questão jurídica, né? E jurídico, eu já fico pensando até sem querer. Como é que falo? Vende, não vende? Fala que tem patente, não tem patente, como divide isso? Eu já penso nisso tudo no arco. Então, Sandra, eu queria deixar como mensagem que a senhora realmente possa estar entre nós, né? Entre nós, mulheres, Rede das Pretas e ativa com a gente, mas que a senhora possa aí também estar buscando algo profissional para esse auxílio, porque é sempre bom, é libertador mesmo quando a gente entende que o profissional da psicologia ele está ali para... que a gente tem muito preconceito com relação a todas as coisas. Mas queria que a senhora deixasse a sua mensagem, que não é final, porque aqui é um programa aberto. Inclusive, eu quero convidar a ambas para ter um texto no livro Insurgências. É um livro que nós vamos lançar e é um livro que cada convidado aqui vai ter o seu espaço de trabalho. Meu objetivo é, num primeiro momento, eu ter 20 convidados e convidadas. Então, depois a gente vai fazendo outros convidados que eu tenho certeza que vai ser bombástico, insurgente. Pode deixar sua mensagem aqui de hoje para os nossos ouvintes. Primeiro, eu gostaria de fazer um convite a você, a Jaqueline, a todos que queiram. É a comemoração agora de 20 de janeiro, né, de feriado, né, no Rio de Janeiro, de São Sebastião. Nós vamos ter um evento lá no Museu do Catete,
né, em alusão Abadô de Oxóssi. Ah, bacana, eu ouvi É o falar sobre evento isso. Abadô de Oxóssi lá no Museu, acho que é Museu É, Imperial, não, o né? Catete eu acho que é Museu da República, né? Museu da É, República, isso, lá no Catete, ali é. na Rua do Catete. Vai ser agora, semana agora. E queria deixar o convite, que é aberto ao público, né? Nós vamos ter lá várias falas, vamos ter cultura, segmento de artesanato. Isso vai ser o dia todo, Nossa, porque bacana. é Lá é lindo feriado, também, né? Lá é né? lindo, A tem um parque lindo. realização desse evento é do Grupo África Herança, que é das minhas irmãs do Rio de Janeiro. Nós temos um grupo de 300 e poucas mulheres, denominado de África Herança, né? Que Bacana. é a herança ancestral que a gente foca, né? E então eu queria deixar o convite, queria dizer que eu ainda sou conselheira de cultura, ainda sou do Conselho da Mulher, né? Ano passado eu entrei para o Conselho da Mulher, fui convidada e tal, da Mulher Cabo Frio. Certo. Não, estamos em todas. Viram como elas são múltiplas, né? É, Jaqueline, sua mensagem aqui que você queira deixar. Voltando outra vez, né? Ela reclamou da acessibilidade, mas eu tenho certeza que o Hélio vai crescer muito esse OK TV e vamos para uma casa, uma coisa acessível, vamos profetizar. É, não foi ao vivo, né? É porque eu. Não, eu gosto de dizer ao vivo porque a acessibilidade é algo muito sério que a gente tem mesmo que bater, né? Que reforçar, é importante. A Margareth está falando sobre o acesso de escada, né? Porque eu larguei a bengala há pouco tempo, né? Nem em 3 meses. Então, realmente fica difícil. Agradeço, gratidão pelo convite. Foi muito bom saber que eu faço parte da família, né? compreendo. E a conexão não é à toa, né? Porque a gente sempre se deu A bem. gente sempre se esbarra E a em gente, algum lugar. e a gente acaba sabendo que a gente é de uma família espiritual. É muito mais prazeroso e a gente vê como o sagrado conecta isso tudo. E nada é por acaso. E sou muito fã dessa frase que este matou o pássaro ontem com a queda que atirou hoje, né? Então, que tudo está escrito e que vai cair na Helena Teodoro, que foi minha professora na pós-graduação, e ela citava Xing, ela citava a Bíblia, e ela citava Ela é frases bem filosóficas. diversa. Hã? Ela é bem diversa. Sim, por quê? Porque não existe verdade única. Uhum. Né? E nós buscamos o sagrado porque somos humanos e nós temos a necessidade de ter um sagrado. E o importante é nós respeitarmos o sagrado do outro, as diferenças, né? Então é por aí. E essa coisa da trama é o que provoca todas, que causa todas as provocações do passado e do presente. Desde as tramas africanas, as tramas biográficas, as tramas sociais e as tramas artesanais. Isso já era pensado pelos nossos ancestrais. Então, Insurgências é justamente uma grande trama para que a gente se rebele contra coisas que não nos fazem tão bem, né? Nós estamos aqui para construir melhores relações, melhores diálogos e vamos juntas. Eu sei que o tempo foi escasso, eu quero agradecer ao universo esse momento entre nós, aqui 3 irmãs, uma tia, 2 irmãs, todas tias, todas vós. Toda a cadeira de E igualdade racial. E a Jaqueline também é conselheira de promoção da igualdade racial do município. Um beijo para o nosso irmão Manuel Justino, um grande coordenador geral aí. Obrigada.
Ficamos por aqui. Nós tivemos a participação especial de Scarlett Johansson. Eu adoro essa menina.